Fala Comigo, Torcedor tem o patrocínio de Momento Clean, higienização e impermeabilização para os seus estofados. Sul América Odonto Seguros. Pare de pagar preços absurdos por um canal, anote o telefone e fale com um profissional. Sentiu ardência, irritação, sensação de cansaço e peso nos olhos para assistir o futebol? Vem pra Ótica Infovisão ou fale direto com o especialista. Rádio Kairós, a rádio do povão de Deus. Baixe o nosso app em nossas redes sociais. O podcast vai te cantar. Fala Comigo, Torcedor é o nome. Apresentado por Cleiton. Fala, rapaziada do Fala Comigo, Torcedor, aí do parceiro Cleiton Rodrigues. Ó, recomendo demais, moleque batalhador. Tamo junto, tamo pilhado, Cleiton. Arrebenta. Vamos ao vivo. Fala comigo, torcedor! E aí, tudo na paz, graças a Deus. Chegamos ao último programa, né? Isso aí, meu mano Jefferson. É isso aí, quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente esse ano todo, participando, mandaram mensagem, mandaram perguntas. Quero agradecer também os participantes que estiveram aqui, pô, foi maravilhoso estar com vocês. E não se preocupe que ano que vem tem mais. A gente vai ficar mais um pouquinho de folga, mas ano que vem a gente vai estar voltando com vocês, não é isso, Cleiton? É isso aí, vamos parar de se despedir, vamos deixar para despedir no final, né? Certo, tá certinho. Não comece com a despedida, por favor. Então deixa eu apresentar a nossa convidada de hoje, nossa convidada especial. Sabe o que está sendo legal? Não foi nada armado, mas nós começamos o ano com uma mulher sentada aqui, uma convidada mulher, que foi uma cantora, né, a Raíssa de Paulo, e nós estamos terminando o ano também com uma mulher que, né? Isso é maravilhoso. É muito especial. É maravilhosa. Eu tô aqui com Érica Matos, ela que é jornalista, tricolor, assumida. Érica, por favor, você tá com a palavra, se apresente. Deixa só... Essa câmera Essa aqui. Ok, eu achei que eu já acertei, então tá tudo bem. Então, galera, boa noite. É um grande prazer estar aqui. Muito bom saber que vocês começaram o ano com uma mulher e estão terminando também, né? Porque nós estamos aí galgando o nosso espaço no jornalismo esportivo. Não chegamos lá ainda, estamos chegando. Mas é muito bom saber. Eu sou apaixonada por futebol desde criança, graças ao meu pai. Eu escolhi a minha profissão por amor a esse esporte, na verdade. E tenho uma vivência longa aí, não vou falar tão longa para não falar a minha idade, né? Isso não é legal. Mas não pergunte a minha idade que eu vou falar para você. Vou riscar aqui a pergunta. Ou eu te conto, eu te mato. Tô brincando. Mas sou tricolor de coração, assumida. Muitas vezes, pela profissão, eu não posso assumir tão calorosamente, porque eu tenho que ser imparcial, né? Então, até tem uns tricolores aí chateados comigo por conta dessa boa fase do Botafogo que eu tive que cobrir aí esses últimos dias. O pessoal, pô, Érica, que isso? Tá pegando muito pesado. Mas eu amo futebol, amo esporte, o futebol em específico. Sou jornalista, trabalho, tenho uma vivência grande. A cada ano que passa, eu vivo mais coisas e entro mais nesse mundo. E esse ano de 2024, em específico, foi um ano que eu vivi muitas coisas, graças a Deus. E já tô com 2025 na cabeça, querendo viver muito mais coisas. É isso, sou apaixonada por comunicação, vivo comunicação desde que eu sou gente. As minhas professoras lá no ensino fundamental, elas já falavam, Érica, você vai ser comunicadora. E tô aqui comunicando. Isso é graças a Deus. E depois você vai estar contando, destrinchando um pouquinho no decorrer do programa, você vai estar contando um pouquinho das suas histórias aí, das suas experiências, né? Que também futebol com mulher, muita gente ainda prega o machismo, né? Então muita gente acha que mulher não entende de futebol, mas eu digo que entende sim. Eu tenho algumas colegas que entendem bastante de futebol, e tem outros também que é melhor nem contar. Mas pelo que a Érica estava conversando comigo ali, parece que
ela tem até mais do que eu, né? Antes do programa. Que bom, a gente vai trocar bastante experiência. E você que tá aí do outro lado, se você quiser fazer uma pergunta pra Érica, o Mano Jefferson tá aqui do meu lado, ele vai responder aqui no chat, aqui ele tá prontinho, preparado aqui pra responder, ou pra fazer a pergunta pra Érica aqui também, que a gente vai estar aos poucos destrinchando aqui. Então, bora começar? Bora! Vamos falar um pouquinho de você. Érica, como é que começou? Você já falou um pouquinho. Como é que começou essa história sua? Não só com jornalismo, mas também com o futebol. Essa paixão você falou que já veio do seu pai. Mas como está sendo para você? Tem algumas coisas que acontecem, né, que eu vejo assim por fora com mulheres no futebol, até tem certos homens machistas que tiram o espaço e dizendo, você não entende nada. E como é pra você no meio? Então, primeiro você perguntou como é que começou, né? Como começou, Então, foi uma coisa umbilical mesmo, de verdade. A minha família toda é apaixonada por futebol. Pra você ter uma ideia, o meu avô paterno, ele mudou o nome dele. Até quem quiser assistir lá no meu Instagram, depois eu tô contando uma história da final da Libertadores ano passado, e eu contei a história do meu avô. O meu avô, ele trocou o nome dele, ninguém sabia o nome dele, ele era o Seu Fluminense, ele era fluminense, ele pintava a casa todo ano de verde, branco e grenal, era da Baixada do Fluminense, eu sou do Recreio, tenho uns 15 anos, mas eu morava em Belford Roxo, meu avô morava lá, e ele pintava até a casa do cachorro de verde, branco e grená. Então, assim, se chegasse no bairro, falasse o nome dele, aonde mora o Seu Fluminense, era assim. Então, assim, pra você ter uma ideia, a minha família inteira é tricolor. Então, o meu amor pelo futebol começou de criança. O meu pai, esse machismo tinha dentro da minha casa. O meu pai falava, eu ficava em casa chorando porque eu queria ir pro Maracanã, e o meu pai só levava os meus 2 irmãos. Porque ele falava assim, nunca mais esqueço daquele jogo do gol de barriga do Renato Gaúcho, em 1995. 1995 ou 96? 95, exatamente. 1995. E naquele jogo eu fiquei chorando em casa porque meu pai levou os 2 pro Maracanã, e o meu pai falou aquilo que ele repetiu algumas vezes. Ele falava assim, Maracanã e Fla-Flu principalmente não é lugar de menina. E aí, hoje, né, paizinho, você paga a língua, né, lindamente, porque eu cresci e mostrei pra ele que sim, Maracanã, todos os estádios do mundo é lugar de mulher, sim. Mas eu peguei essa era e peguei isso na minha vida. Eu comecei mesmo a frequentar o Maracanã adolescente. E aí, meu pai foi já ficando maleável e tal, e eu super entendia, porque também meu pai ficava com medo daquela época de geral, aquela época, então assim, era um tipo de cultura mesmo, e eu quando era pequena, eu ficava com raiva do meu pai não me levar no Maracanã. Eu tava lembrando isso com meu pai esses dias, eu falei, pai, você lembra que eu falava pra te perturbar, que eu era Botafogo, se você não me levasse no Maracanã? Eu falava, pai, se você não me levar pro Maracanã, eu vou torcer pro Botafogo, hein? Aí ele, para com isso. Imagina se falasse Flamengo. Não, isso aí a gente não teria tal audácia. Mas então, a minha paixão pelo futebol já veio desde criança. Eu fui crescendo, vendo todos os meus irmãos, meus primos, tios, o assunto sempre foi futebol, e eu sempre gostei muito. E de comunicação, desde criança eu gostava muito de escrever e de ler. Então eu sabia que a minha carreira ia ser na comunicação. Sempre odiei exatas. E sempre gostei muito de literatura, de português. Então eu sabia que eu ia por esse campo. E daí, quando eu me formei, eu já me especializei no jornalismo. E tô aqui hoje, não sou ligada a nenhum veículo de comunicação ainda. Deus está no controle de tudo, mas mandando eu tenho... currículo aí, ó. Isso aí. Não tô ainda, mas porque eu tenho uma agência e eu tenho eu faço link com muitos veículos. Então já fiz com GE, esse ano eu fiz material para rádio, para Roquete Pinto, para Band e tal. Fiz agora perto da Libertadores, fiz para SBT Esporte, para Band também. Então, assim, eu tenho amigos, e como eu trabalho muito com assessoria de imprensa esportiva, assessoria de imprensa é relacionamento, né? Então, tem relacionamento
com esses veículos, os âncoras são meus amigos, então, assim, é um mundo que cada vez eu amo mais, sabe? E essa questão do machismo, ela tá intrínseca ainda, a gente tá galgando, você vê que a primeira mulher a narrar um jogo de Copa do Mundo foi a Renata, há pouco tempo, não tem muito tempo, então é isso. Falando disso e já contando de semana passada, eu estava na entrevista coletiva na final da Libertadores, e vocês sabem que em entrevista coletiva tinham algumas pessoas, e quem quer falar, levanta a mão. Eu fiquei com a mão levantada, gente, desde o início, porque eu já fui com a pergunta, eu queria perguntar pro Arthur Jorge, e quem estava escolhendo era um amigo meu lá, né, argentino, eles são tão legais, e eu era a única mulher que estava com a mão levantada. Só tinha, até fiz vídeo, fotos, só tinham homens naquela coletiva. Pô, qual era a dele? Até por representatividade, pô, vou escolher a menina. Ali, de 20 pessoas que estavam com a mão levantada, 12 fizeram a pergunta. 8 não, eu fui das 8. Ele literalmente nem olhou pra mim. Quer dizer, ele olhou e não me escolheu. Porque ele não sabia a pergunta, é literalmente, vou olhar pra tua cara, vou escolher ou não. E eu era a única mulher. Eu achei que por isso ele iria me escolher. Mas talvez por isso ele não me escolheu. Nem um pouco de cavalheirismo, pelo amor de Deus. Zero. Não é a moda antiga isso aí. Mas é Argentina, né? Então tá tudo bem. Ainda bem, né? Ainda bem. Se fosse brasileiro, a gente ia chamar a atenção aqui. É verdade. Com certeza. Mas ele é argentino, então eu já parto desse princípio. O cara já é argentino, então... Tá aí. E pra você, o quão tá sendo importante esse feminismo, essa invasão das mulheres no futebol? Pra mim tá sendo incrível, assim. As mulheres, elas estão entrando cada vez mais em todas as vertentes do jornalismo, elas estão indo muito bem, assim, as repórteres, a galera de imprensa escrita, até a fotografia, a parte de reportagem de fotografia também. Os narradores, ontem eu vi que a Luciana Zogaib, eu acho que ela tá na TV Brasil e ela também é da Roquete Pinto, ela ganhou como a melhor narradora de TV aberta. Então, assim, a gente tá... Não digo que a gente tá bem... Não, mas a gente tá conquistando o nosso espaço cada vez mais. Eu acho isso super importante. Essa expansão é muito boa, mas a gente sabe que ainda vai haver resistência, né? Sim, eu acho que sim. Então, vamos começar agora com um pouquinho da retrospectiva que a gente ficou de fazer. Jefinho, você começa? Eu posso começar então, se você quiser. A gente tá querendo falar primeiro do Campeonato Carioca. A final ali, Flamengo ganhou do Nova Iguaçu e teve aquele gesto bacana do Tite entregando a medalha pro Carlos. E ele até conversou com a gente, né? O Cal tá pra vir aqui também, no nosso podcast. Gente finíssima, show de bola. Cal, um abraço pra você. Irmão, ele é incrível, eu já entrevistei ele também. Eu estava no dia do prêmio da FERJ, que foi no dia da premiação do campeonato. Ele é uma pessoa sensacional, ele foi aplaudido de pé ali. Exatamente. E sobre isso, a gente queria saber de você sobre essa questão do Tite. Se você acha que foi legal ele fazer essa entrega de medalha para ele, né? A atitude que ele teve de fazer essa entrega, se o Cal realmente mereceu. Acho que mereceu muito. Porque você já falou Chegou até porque ele ganhou aquele prêmio lá, né? E foi impressionante, realmente. Eu acho que ele mereceu muito, de verdade. Então, Jefinho, você pode continuar. Isso aí, a gente queria saber, depois o Botafogo ganhou a Taça Rio, que foi mais um ato simbólico ali, Vocês né? esqueceram de uma coisa que aconteceu antes do campeonato. Então, por favor. Que foi a Recopa Sul-Americana. E ela tá aqui, ó. O Fluminense ganhou do LDU. Seria o próximo tópico aqui, ó. A gente só inverteu. Desculpa. A gente tá pensando tudo na mesma coisa. E a gente queria saber da Recopa, que foi uma vitória boa, né? Pro Fluminense ter perdido, depois de ter perdido 2 títulos pra LDU, conseguiu ganhar essa Recopa. Verdade. Você tava lá? Lá, Érica? Tava lá e aquilo ali foi... A gente... O tricolor precisava viver aquilo, porque a LDU, ele tava engasgado, né? Verdade. E foi ali... Eu digo que o Fluminense ali foi... O Fluminense não tava bem ali. O Fluminense ali estava começando, já estava perdendo as suas peças, né? Porque o Fluminense, o grande problema do Fluminense é que ele não tinha peça de reposição.
Então, ali já estava sentindo um pouco, mas o John Arias brilhou ali, né? A gente perdeu o primeiro jogo lá naquela altitude, né? Abençoada por Deus. E aqui a gente ganhou de 2-0, né? Então, não foi um jogo fácil. Eu lembro que no primeiro tempo eu falei, não, cara, eu não acredito, de novo. Mas aí, no segundo tempo, a gente conseguiu ali e... a gente cantou ali que a Liga já morreu e a gente matou a sigla e começamos o ano bem. Teve um grande problema, né? Teve um grande problema que a Liga realmente morreu, mas depois o Fluminense veio desfalecendo durante o campeonato, né? Durante o ano, no caso. No caso, foi terrível. A gente vai contar depois, no final, sobre essa parte do rebaixamento. Eu não sei se também foi... Parte do rebaixamento, não, porque não teve rebaixamento. Teve, isso aí. Desculpa, a parte da zona. Mas eu acho que o Fluminense passou um pouco daquela dificuldade, mais pelo fato de ela ter falado ali, perdeu algumas peças de reposição. Também o dinizismo já não estava dando mais certo, porque não estava conseguindo dar mais aquele toque de bola, aquela qualidade ali no passe. As pessoas começaram a entender muito como é que o Diniz joga, né? Então... Isso. Eu amo o Diniz, gente, amo. No dia que o Diniz foi demitido, né, eu até chorei, parecia que eu tinha terminado um namoro. Eu fiquei muito triste, eu gosto muito dele, eu gosto muito do futebol que ele faz, sabe? E é um futebol que não se apura e não consegue fazer de uma hora para outra. As pessoas têm que ter paciência. O Fluminense teve paciência, o Cruzeiro não. Achei até um absurdo o que o Cruzeiro acabou de fazer com ele. Mas ele é um pouco teimoso também. Todo mundo tem seu lado bom, seu lado ruim. A teimosia dele fez isso, né? E a gente ter perdido o Nino, o André saiu. Então, assim, o Cano já veio numa decrescente. Ele jogou até o limite dele na questão física, para Libertadores. Ele foi até onde teve que ir ali. E sentiu ali, o corpo dele sentiu. E a gente ter perdido essa galera. O Nino, quando saiu, já falei assim, cara... O Nino praticamente foi meio time, né? Exatamente. Você acha que o Fluminense, em parte financeira, ele tá mal? Ele não consegue contratar para ano que vem, no caso? Você acha? Olha... Eu acho que o Mário vai ter que rebolar, mas ele vai ter que fazer alguma coisa, porque do jeito que tá, não dá. Não dá pra gente ter só jogadores velhos, assim, velhos, não velhos, mas assim, não adianta. Essa questão de etária no futebol, ela existe muito. E o Fluminense é um time que tem uma galera de uma idade mais avançada. Não dá para ele ficar se apoiando só nesses jogadores. Assim, o Fluminense é uma barriga de aluguel, né? A gente faz um Luiz Henrique... Para mim, foi uma dos grandes erros do Fluminense foi vender o Luiz Henrique, é o preço que vendeu, na ocasião que vendeu. Aí o John Textor trouxe. Hoje o Luiz Henrique é o jogador mais caro do futebol brasileiro. Enfim, e o Fluminense, ele precisa de uma reestruturação. E para mim o nome disso é SAF. O Fluminense tem essa fama de vender mal. Tem. Né? Tem essa fama. E, inclusive, um dos tópicos também é a SAF. Só que seria a SAF do Vasco. A SAF do Vasco. Eu tive com um amigo meu aqui no podcast, ele vascaíno, e ele falou sobre o aporte do Vasco, que não tinha aporte. O que ele falou, parece que ele viu o futuro. Né? O que ele falou, tudinho aconteceu um pouco mais pra frente. Ele teve aqui logo no começo, no terceiro episódio da gente, nesse ano. E você já falou do Fluminense, SAF. Você acha que ele virando uma SAF resolveria? Porque o Vasco, por exemplo, não resolveu. O Botafogo resolveu. Pegando esse gancho do que ele falou, o Cleito, pelo que a gente vê hoje em dia, algumas pessoas falando, não sei se você tá ali, sabe alguma coisa, cara deve saber mais que eu, jornalista sempre sabe. Sempre. Aí é tricolor e tá... O pessoal fala que o Mário Bittencourt, ele não quer vender a SAF, porque geralmente o pessoal quer um cargo, né? Aí fala que tá dificultando um pouco a SAF por causa disso. Você acha que tem alguma coisa a ver, a venda do Fluminense com isso? Ele tá dificultando? Então, eu acho que tem uma questão política forte ali, porque... Tem gente, não quero falar o nome de ninguém, mas assim, a galera que tá ali... Tem uma galera que não quer largar o osso, gente. Não quer largar o osso. Sempre assim. Isso, e aí,
tá se estudando os modelos, os staff. Não tem que estudar. Tem que pegar a melhor proposta, um milionário que chegar e vai. Só que as pessoas, elas olham para o próprio interesse. Elas não querem largar o osso. E essa questão política faz com que as pessoas fiquem querendo segurar as boas oportunidades. Eu, inclusive, acho que se o Fluminense tivesse sido rebaixado, um lado que não seria tão ruim, que eu acho que em 6 meses isso teria que acontecer rapidamente. Principalmente porque tem o Super Mundial aí, entendeu? Então, as pessoas teriam que largar o osso com mais facilidade. E agora não desceu, vai querer lá ficar rodando para continuar com um cargo bom aqui e ali, e aí o Fluminense fica em terceiro plano. Em primeiro e segundo plano ficam os interesses dos caras. Então eu acho que essa questão política aí é sinistra. Existe em alguns clubes ainda, né, antigamente, na época dos anos 90 para 2000, no Flamengo, um pessoal chamado Conselho Deliberativo, né? E geralmente esse conselho deliberativo são pessoas antigas, né? Que ficam lá. Que acham que mandam no clube? Exatamente. E não mandam em nada, mas querem a fatia do bolo deles. Enquanto isso, o clube não anda. Como você falou, o Fluminense ficou em terceiro plano. O Flamengo também, na época, era assim. Também até os anos 2000, né, até chegar o Bandeira de Melo e finalmente fazer aquela revolução financeira dentro do Flamengo. Então, a grande parte... Eu não sei se o Fluminense tem... que esse negócio de conselho deliberativo está acabando nos clubes. As cadeiras, os outros falam que é muito aquela bancada, né? O pessoal da bancada. Exatamente. Que muitas das vezes o cara nem torce pro clube, né? Tem os conselheiros, mas assim, tem eu acho que tá perdendo um pouco a força, sabe? E o que você falou é muito real, porque a galera que quer manter isso é aquela galera com a cabeça tradicional. Pô, eu defendo muito, tem muita coisa que é tradicional, que é boa, mas, pô, essa questão da SAF mesmo é inovação. E a galera que é de deliberativo, a galera que é mais tradicional, os que também não querem largar o osso, eles não querem isso. Porque, pô, SAF é reestruturação financeira, é gestão profissional, é reforço estratégico. Cara, SAF é trazer o de melhor, é pegar o que o dinheiro pode comprar e trazer grandes profissionais. E nessa de trazer grandes profissionais, muitos dos que estão lá sabem que vão perder. E vai perder mesmo, entendeu? Exatamente. Com o Botafogo já foi diferente. O Fluminense ainda veio a ganhar a Libertadores, sendo um clube normal, sem ser SAF. O Botafogo estava praticamente entregue às moscas, praticamente, né? E aí era o único jeito. Conforme você falou, se o Fluminense desce, realmente ia precisar acontecer isso. Ia ser muito maior. E com o Botafogo, aconteceu. O Botafogo desceu várias vezes, 2021. sempre estava mal, e aí veio a SAF realmente para fazer essa reestrutura que virou esse Botafogo Turbo aí, 3.0 que tá... John Textor chegou chegando. E ela estava até explicando ali mais cedo, a Érica, quase agora, e ela falou certo. Na hora de vender também tem que saber ver a melhor proposta, igual aconteceu com o Vasco. O Vasco, ele não era uma pessoa, era um grupo, né? Então, tu vai cobrar de quem? A pessoa tem que também saber ali para quem vai vender, porque um clube são milhões de pessoas, torcedores. Foi exatamente a mesma coisa que eu conversei aqui com o Samuel. Porque do Cruzeiro, por exemplo, na época do podcast aqui, do Cruzeiro tinha quem cobrar, que era o Ronaldo, que era o dono do Cruzeiro. Do Botafogo era John Textor. Ao Vasco vai cobrar quem? Aos números 777, isso. Vai cobrar quem? Foi justamente disso, uma das coisas que a gente falou. E sem contar que eu acho que essa questão da SAF, esse modelo, quando bem aplicado, ele tem o potencial de resgatar e fortalecer, mas ele exige uma visão a longo prazo. Não é de uma hora para outra. O Botafogo virou SAF tem o quê? Tem 4 anos. 3 anos. Acho que tem mais ou menos 3 anos. Eu lembro do dia que o Textor comprou o Botafogo. Estavam rebaixados, né? Isso. Eu lembro que o meu ex-chefe, que hoje está no Canadá, Diego Almeida, virou pra mim, ele é botafoguense, e a gente falou assim, agora o Botafogo vai lutar até pelo Mundial. Aí ele, olha, o cara que comprou esse início, eu ouvi muito falar em John Textor. Hoje eu lembro exatamente disso. Olha, eu lembro que quando ele comprou o Botafogo,
Ele falou primeiro de reestruturação. Ele trouxe o Luiz Castro. Ninguém gostava do Luiz Castro. O torcedor do Botafogo fala que gostava no começo. Não... Mentira. Ninguém gostava do cara. Ficava, pô, esse cara tem que sair. Ele é amigo do Texto, isso aqui. Rapaz, depois do que ele fez o Botafogo, ele botou o Botafogo lá em cima. Ele saiu porque até se o Cristiano Ronaldo me liga e fala, vem aqui treinar meu clube, eu vou também. Não adianta. Mas depois do que aconteceu também ano passado, que o Botafogo deu aquela rateada, a gente ficou meio desanimado, mas ele continuou mantendo o mesmo padrão dele de investimento, que é o que todo mundo espera. O Fluminense, se eu não me engano, ouvi uma reportagem, não sei também se é 100% correta, falou que o Banco GBT queria dar 1 bilhão e 200 na compra da SAF. Se for realmente verdade, eu acredito pelo que a gente está vendo aí, se tiver uma reestruturação é melhor para todo mundo, traz torcida para o estádio, traz visualização. E o Fluminense tem uma potência para ser uma grande SAF. Com certeza, ainda mais pela base, né? A maioria desses jogadores que estão em alto nível no Brasil, Gerson, Luiz Henrique, Matheus Martins. Você acha que se o Fluminense tivesse uma administração, conforme foi aquela do Bandeira de Melo no Flamengo, você acha que o Fluminense seria essa potência? Porque, assim, vejamos por torcida. A torcida do Fluminense. A Fluminense é uma torcida, lógico, mas o Fluminense, a torcida é a 8ª, se não me engano, 7ª maior do Brasil. Você acha que isso aumentaria se tivesse uma administração como a do Bandeira de Melo? Claro! Vídeo do Botafogo, gente. O Botafogo hoje, na escala, é o primeiro, sócios torcedores, o primeiro aí tá o Botafogo. 82 mil. Sabe? Surgiu o botafoguense brotando de tudo quanto é lugar agora, que eu falei, como assim, gente? Não tinha botafoguense no mundo, agora tá aparecendo um monte. Então, mas é isso, gente. As crianças que vão nascer agora, até acho que a criança vai querer torcer pro time que não... lógico que tem o pai mandando, mas ela vai querer... A lógica é a criança olhar para o time que ganha. Então, hoje, o Botafogo tá... Se você fala isso há 3 anos atrás, a gente ia rir da cara, sabe? Sim. Então, eu acho que uma coisa traz a outra. É lógico que eu tenho certeza que se o Fluminense tivesse com uma gestão à la Bandeira e tivesse com uma cabeça, com uma gestão, com uma cabeça diferente, com certeza, sabe? Com certeza. E sem contar que um departamento de scout maravilhoso como tem dentro do Botafogo, com o Fluminense, pô, a gente poderia ter um scout dentro de Xerém mesmo. O cara precisava só olhar pro lado, entendeu? Você não acha também que o Fluminense está precisando de um ídolo? A minha geração teve um ídolo, né? Foi o Fred. Sim, é verdade. Sim, e a gente se despediu do Fred em campo tem 2 anos, menos de 2 anos. O ídolo da nossa geração é Fred, e Fred ganhou muita coisa. Menos a Libertadores. Ele não ganhou a Libertadores como jogador, mas ele estava na administração. Ele levou, inclusive em campo, ele foi homenageado. A Conmebol escolheu o Fred para levar a Libertadores. Então, assim, ele tava... Agora ele não tá mais na diretoria do clube. Mas ele estava nessa época e acredito que ele volte. O Fred é muito fluminense. Ele é muito. E o Fluminense ama muito o Fred. Então, assim, se você falar de craque de ídolo, a gente tem o Fred. Eu falei sobre ídolo justamente para puxar o próximo assunto, que é seleção brasileira. Seleção brasileira. Né? Sobre o ídolo, todos falam Neymar. Mas todo mundo que passa por aqui, eu quero a opinião sobre o Neymar. Se ele realmente ainda tem essa condição de ser o ídolo, de ser o cara da seleção e pegar essa próxima Copa do Mundo aí e botar dentro do bolso dele, ou você acha que pra ele já deu? No futebol, eu não gosto de falar que já deu pra ninguém. Há um tempo atrás, um dos feitos do Diniz foi recuperar o Ganso, sabe? O Ganso estava morto pro futebol. Hoje o Ganso tá aí, pra mim, ele junto com o Arias, é o que garante a gente no Fluminense. Mas eu acho que no futebol a gente não pode falar que já deu. E o Neymar é um cara novo ainda, sabe? Ele é um cara novo ainda. Eu gosto. A questão da mídia, ela tem um peso grande na vida do Neymar. A vida dele exposta abertamente tem um peso grande. Eu torci muito para a seleção no ano... Foi 2022 a Copa, né? Eu fico meio bugada. Foi dezembro, foi a Copa que foi em dezembro. Isso. Pô, torci muito. Aquele jogo que a gente perdeu ali contra a Croácia,
Cara, foi contra a Croácia, não foi? Que a gente, nas quartas Foi. que a gente ficou. Pô, o Neymar tava ali regendo aqueles 4 minutos, sabe? Eu tava torcendo ali por ele porque o que eu acho da vida do Neymar como pessoa não tem nada a ver com futebol. Eu acho que ele é um grande jogador. E eu acho que dá pra ele, sim. Eu acho que a Copa vai ser 2026. Eu acho que dá. Eu acredito. Tem muita gente boa chegando aí, né? O Endrick é um cara que, pô, eu acho que vai fazer história aí também. Tem uma galera boa aí. Tem o Estevão. Tem uma galera boa aí do Botafogo também que tá aí. Botafogo chegou de mulão, né? Vamos falar. Chegou de mulão. A gente teve com o André Silva aqui, ele quis botar na seleção dele todos os caras do Botafogo. Também não vale, né? Até quem não era brasileiro, ele queria botar na seleção. Ele queria botar o Savarino. 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 Eu queria colocar. Vamos criar um corte aqui rapidinho. Eu vou voltar só um pouquinho no assunto que você estava falando aí. Ganso é melhor que Arrascaeta? É. Por quê? Por quê? Porque é só isso? Porque Não, o Ganso é melhor que... O Ganso é maestro, cara. O Ganso é um artista da bola. O Ganso é um bailarino dos gramados. Qualidade no passe. Deixou o 100%. apresentador sem palavras aqui. Não, porque tu vem, né? Por quê? Não, já fui respondendo de sola. Ó, tem gente aqui que tá assistindo a gente aqui que não acha muito isso não, né, não, Rafael? Não acha muito isso não. Rafael, o quê? Vasco? É flamenguista, tá. Mas é sem clubismo, não pode, não vale. Não Ou vai. não vale Inclusive, o eu tô clubismo. respondendo mais pro Fluminense, vocês estão perguntando. Mas Já- eu acho particularmente que o momento do Arias talvez seja até ou equiparado ali ao momento do Arrascaeta quando tava no auge ali do Flamengo, porque pô, o Arias ele joga praticamente de terno ali, ele corre, ele faz a bola girar. O Ganso é mais qualidade de passe, mas sim. o Arias, rapaz, enquanto o City ali, se tem mais pelo menos mais uns 2 Arias ali no Poxa. Fluminense ali, ia ficar Nem fala. embaçado pro City. Pena que não Fala. tinha, né? Pena que não tinha. É uma diferença técnica muito grande. É assim, é difícil até o Flamengo contra o Liverpool, Foi. né? O pessoal fala, mas deu pressão, pô, deu pressão, mas infelizmente não ganhou aquela bola do Firmino, entrou e não ganhou. Foi uma lamentação, mas tudo bem, bola pra frente. Jefferson, tem alguma coisa aí pra gente? Tem sim. O pessoal perguntou aqui mais cedo sobre o Fluminense ainda também. Tu tinha falado a respeito do pessoal que era de mais idade, o pessoal conseguiu segurar bem. O asilo. A gente não ia chegar nesse ponto, mas já que você tocou, praticamente isso. Aí o pessoal falou, poxa, a culpa do Diniz, depois que o Diniz saiu, o time do Fluminense continua a mesma coisa. E o pessoal perguntou, foi por causa da saída do Marcelo, se foi psicológico do time, o que tu acha a respeito disso? Porque o Marcelo... Não sei, algumas pessoas gostam dele, outras pessoas não gostam. A própria torcida do Fluminense também está meio dividida. Ganhou a Libertadores, mas em contrapartida também teve aquela ocasião com o Mano. E o Fluminense depois veio beirando ali a zona de rebaixamento. Até Mas conseguir não escapar. foi depois da saída do Marcelo. O Fluminense tá flertando com o Z4 já desde o meio do ano, gente. Já desde o meio do ano. Também- O Fluminense passou esse ano se arrastando. Também teve aquele problema psicológico com o John Kennedy, né? Mas eu nunca mais ouvi falar do John Kennedy. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Por onde anda? Para Boa onde pergunta. vai? No próximo Globo Repórter. Boa pergunta, sumiu, né? Boa pergunta. Deve perder aqui nas perguntas. Continua você, Jefferson. Aí o pessoal quer saber um pouco também sobre as finais. A final da Copa do Chegou Brasil aonde? e a final da Libertadores. Já chegamos no fim do ano? Já chegando. Deixa eu falar um pouquinho Pode ficar à rapidinho vontade. um pouco antes, pro meio do ano, né? As eliminatórias. Dorival Júnior. O que você acha? Você acha que ele ainda vai dar o jeito? A seleção não pegou o jeito dele? Ou você acha que realmente ele está perdido, como eu já ouvi alguns comentaristas dizerem nos jornais, que ele está perdido? Não, eu acho que ele precisa de um pouco mais de tempo. Os técnicos que chegam para a seleção, vocês já perceberam que o técnico de seleção ele tem pouquíssimo tempo? O jogador que tá lá na Europa, ele chega... O cara não tem muito tempo para trabalhar o grupo junto. Então, eu acho que o Dorival... Eu gosto do Dorival. Inclusive, eu acho que um grande erro do Flamengo foi ter mandado o Dorival embora.
sabe? Eu achei lindo quando o Dorival ganhou a Copa do Brasil em cima do Flamengo o ano passado. Falei, bem feito. Pô, sabe? E o Dorival, ele é um cara que eu acho que tá pegando ritmo, mas não é de uma hora pra outra, não tem, gente, não tem milagre, sabe? Não tem milagre. O Ancelotti, que se viesse também, não ia ter esse milagre, sabe? É porque, assim, o pessoal o povo brasileiro, né, a cultura aqui é imediatista. Você entrou tanto pro clube quanto pra seleção, tem que ganhar logo. Ainda mais com a seleção que é bem servida de craques, né? Pra ir pelo mundo afora. E eu acho que é uma grande hipocrisia no futebol isso, sabe? Porque a gente vive num mundo cada vez mais imediatista. Essa geração, tava lendo aí um estudo, está sendo considerada a geração que vai ter mais distúrbio de ansiedade, a geração que está nascendo agora. Por quê? A gente clica, a gente quer like, a gente compartilha, a gente já quer resposta. A gente não tem... A gente manda o WhatsApp e se o cara não responder, a gente já fica nervoso e acha que a pessoa está online, ela está disponível. O estar online e estar disponível são diferentes. E eu acho que o fato da gente amar o futebol, por que a gente ama tanto? Eu acho que é porque o futebol parece com a vida. Eu acho que a gente tem um parâmetro da vida com o futebol que até os 45 do segundo tempo e até a prorrogação, até o último segundo, a gente pode acreditar. Tudo pode estar dizendo que não, mas o futebol pode dizer que sim. E na vida é assim também. A nossa vida, a gente pode ter feito tudo de errado, mas amanhã é um novo dia onde a gente vai ter esperança de fazer tudo de novo. E o futebol, eu sei que vocês concordam comigo, porque no futebol não tem essa, não tem concordar ou discordar. O futebol não tem lógica. Existe o imponderável no futebol, que ele faz a gente acreditar até os minutos finais, e a gente acreditar que o melhor pode perder para o pior. O futebol, assim, a gente ama por quê? Por isso. Agora, pra mim, uma característica totalmente tóxica das pessoas no futebol, que eu acho uma incoerência enorme, é as pessoas... O Diniz estava falando isso. Eu não sou bom só quando eu ganho. Antes de ser um treinador, eu sou uma pessoa. E ele olha a pessoa como ser humano. E aí é que eu acho que mora a grande incoerência. Porque as pessoas sabem que o futebol é feito de esperança, de erros e acertos, e sabe que é feito de pessoas, e pessoas erram e acertam. Só que o cara que tá lá, principalmente pra mim, o que sofre mais é o treinador, eles só querem que acertem. Quando começa a errar, toma, eu te descarto, acabou. O cara só tem o direito de acertar. O cara não tem o direito de errar. Mas as pessoas sabem que são pessoas, são seres humanos. Mas ele não tem o direito de errar no futebol. Futebol, pra ele, só é bom quando acerta. E pra mim é um grande erro do futebol sul-americano. Na Europa já não é assim. As pessoas parecem que lá tem um pouco mais de paciência. E a característica lá de tudo, de torcida, tudo é uma característica diferente. Eu, particularmente, gosto muito mais do futebol de lá. Mais ou menos, mas assim, o meu coração é muito mais sul-americano. Eu gosto de torcer efusivamente, sou assim. Mas assim, o jeito de administração, o jeito que o jogador se porta, pra mim, eu gosto muito mais do de lá, porque pra mim é muito mais coerente. Aqui não, as pessoas querem muito imediatismo, sabe? E o cara é bom à medida que o cara é o melhor quando ele tá ganhando. E aí se passa 2 rodadas, se ele perde, quem é fora fulano? Cara, o cara não pode errar. Sabe? E a torcida também, ela se sente como se fosse um chefe do próprio treinador, né? Eu te contrato pra te pagar bem, pra você ganhar, pra ter resultado. Se você não ganhar, ou seja, você não tá trabalhando bem, eu te mando embora. Exatamente. É basicamente isso que acontece. acontece. E aí você pensa na cabeça dos profissionais da bola, cara. Você pensa na cabeça... Eu tive amizade com uma pessoa que estava trabalhando com o Ceni, na época do Flamengo. Cara... O cara tem que ter um trabalho psicológico bizarro, porque o cara não tem segurança, porque no futebol não existe segurança, no futebol não existe certeza. Conta com o imponderável. Agora tu pensa, o cara conta com o imponderável, então o emprego dele pode estar em xeque amanhã. E não é por conta dele, não. Tipo, não está no controle dele o que vai acontecer em campo, mas... O emprego do cara vai depender do que acontecer aquilo ali. Então, o emprego do cara depende do imponderável, com aquilo que ele não domina, com aquilo que ele não controla. Então, se é a geração que tem distúrbio de ansiedade, esses caras aí eu tenho pena, na verdade. E muitos deles, todos eles sabem disso. E todos que estão entrando nessa vibe de ser técnico, né? Eu tenho um amigo aqui
que joga no Campo Grande, ele tá terminando o curso de técnico dele. Eu até perguntei, ele fazia aqui o programa comigo, eu até perguntei pra ele, cara, você vai entrar nessa onda Sabe mesmo? onde tá pisando? Ele sabe onde tá pisando, ele tá terminando a carreira dele, né, e vai começar uma outra. Eu falei, pô, é com você mesmo, porque realmente, é dessa forma que você falou, é bem difícil. Quer falar uma coisa? Porque o pessoal, até tava falando do Diniz agora há pouco, pô, o Diniz ficou treinando o Fluminense, treinando a seleção brasileira. Ainda tem isso. No Brasil, o pessoal falava que o Diniz era disparado o melhor técnico, mostrava o melhor futebol, mas também pro cara trabalhar, o cara precisa de peça de reposição. Eu lembro que o Diniz deu uma entrevista e falou, eu quero o Luiz Henrique, ele falou que pediu a direção do Fluminense o seguinte, não me dá ninguém, só traz o Luiz Henrique de volta. Eu preciso de um jogador de velocidade pelas pontas, um jogador que consiga fazer o jogo correr. O Fluminense não trouxe. Então, assim, é complicado o cara também fazer chover com o que tem, pô. É difícil. O elenco do Botafogo tá bem encorpado. Se tivesse esse mesmo elenco ano passado, não passava aquele perrengue. Então, às vezes, também não é nem culpa só do treinador. Lembra do Klopp, quando ele foi pro Liverpool? Ele falou, preciso de um tempo. Ele ficou 4 anos até ganhar um título. Demorou bastante. Se aqui algum treinador ficar 4 anos... Renato Nossa. pode ficar quatro partidas? Nossa, Ficar 4 cadeira anos. elétrica. Teve o Renato Gaúcho agora, né? Que teve essa despedida agora aí. Foi muito sentida a despedida dele. Eu achei diferente. Achei diferente que outras vezes ele já foi embora, até demitido do Grêmio, mas dessa vez foi bem melancólico mesmo. Eu acho que é porque ele entendeu que foi uma estação que acabou mesmo. Você acha que ele seria uma boa pra vir voltar pro Fluminense? Não. Prefere Por o mim, Mano? voltaria o Diniz. Prefere o Mano? Não. Por mim, volta o Coitado Diniz. do Mano. O Diniz saiu, né? O Renato Gaúcho está cotado pra vir pro Vasco. Vasco, né? Pra vir pro Vasco, tratando-se Por de mim, Rio. ele pode ir pro Vasco. Vai lá, querido. Em eterna gratidão por aquele gol de barriga. Você Vou falou... lembrar dele eternamente por causa de 2008, porque ele era aquele técnico que... marrento, né? Que falou que tava ganho. E o LDU foi lá e engoliu a gente. Caramba, aquele jogo foi demais. Você falou da preferência de futebol, sobre o futebol europeu. Né? Você teve lá cobrindo o Wembley, né? Foi isso, né? Sim. Tá lá no seu Instagram lá. Cara, e como foi a sensação? Pô, só de cobrir, você esteve na Argentina, mas a gente vai falar daqui a pouco. Mas só de cobrir aqui pelo Brasil, pô, um evento de futebol já é, pô, maravilhoso. Imagina eu lá, já é maravilhoso. Imagine ir ao Wembley, o templo do futebol. Como é que foi? Até hoje minha ficha não caiu do que eu vivi no dia 1º de junho, no estádio de Wembley. Até hoje minha ficha não caiu. Eu tinha um sonho, né, de estar numa final de Champions League, mas eu achava aquilo muito distante do meu mundo, assim, por tudo. O ingresso é uma coisa absurda, tudo é mega. Mas em 2019 eu tive a oportunidade, porque eu amo viajar, né? Mas aí quando eu viajo, eu já vejo se vai ter algum jogo lá no local para eu ir. Em 2019 casou de eu conseguir ir num jogo lá em Manchester, que foi do City com o Tottenham. Então, foi lá no Etihad Stadium, que é o estádio do City, e eu fui lá no jogaço, em quartas de final. O City perdeu pro Tottenham de virada, e ali em 2019 eu já... Gente, que sonho, sabe? De ouvir aquele hino da Champions, com aquele bandeirão do City passando em cima de mim. Eu falei, gente, que isso? Tô vivendo isso e tal. Daí, o ano passado, eu não sou... credenciada porque assim, no futebol eu sou jornalista, mas eu sou jornalista, eu tenho que ter a carteirinha e ser federada lá na FERJ, na SERJ, aí se eu quiser cobrir coisas em nível mundial, eu tenho que ter a AIPS, que é de imprensa esportiva internacional, a SEB, assim, é muita coisa. Então, assim, 2023 foi o ano que a minha ascensão foi muito rápida. E a minha ascensão foi do final de 2022, 2023, eu emergi, e na época, na ocasião da Libertadores, eu falei assim, eu tenho que ir nesse jogo de qualquer jeito, eu vou como profissional de imprensa, se Deus quiser. Aí eu fui lá, enviei, eu não tinha nem
para ir para Libertadores do jogo do Fluminense e do Boca Júnior, eu tava sem a Sérgia ainda. Eu só tinha o meu registro de jornalista. Mas eu enviei pra Conmebol e no dia que eu recebi a resposta da Conmebol, eu caí no chão. Assim, caí mesmo, caí de tão nervosa que eu tava. Aprovado. Ai, cara, caí. E aí depois eu falei assim, cara, eu posso mais. Aí tirei minha AIPS. Aí eu sabia, no ano de 2023, aquela final do City, que foi não, foi pro lado árabe, eu lembro, onde foi a final. Eu sei que naquele dia, quando o narrador falou, no próximo ano a final vai ser em Wembley, e eu tenho uma amiga que mora lá na Inglaterra e já tinha ido na Inglaterra já 5 vezes. Então, eu falei assim, não acredito, gente, vai ser em Wembley. Aí eu coloquei na minha cabeça assim, eu vou pra essa final. Eu vou. E eu tinha uma brincadeira que eu fazia, porque por ser o meu sonho de ir pra final da Champions League, eu até coloquei esse ano, um dia antes da final, eu coloquei os prints que eu tenho do Facebook, porque eu pegava, por exemplo, em 2018, desde 2018 até o ano passado, eu pegava um print, botava assim, por exemplo, se a final fosse ser Atlético de Madrid e Real Madrid, sei lá, exemplo, tá? Nem teve essa final. Aí eu colocava lá, ingresso pra final da Champions, aí fazia um print e botava uma mão no aeroporto e falei assim, partiu final da Champions. E aí, ali, eu trollava umas pessoas por muitos anos. As pessoas me desejavam boa viagem, que incrível. Só que eu respondia na hora, gente, é brincadeira, mas um ano vai ser verdade. Só que assim, eu falava isso, mas eu achava que estava muito distante de mim. Aí, esse ano, em janeiro, eu fui colocar... fui colocar assim, cara, eu vou ver os programas de voluntário da UEFA, porque eu já tinha sido... essa minha vida com os eventos esportivos já tinha começado desde 2007, que eu participei da abertura e do encerramento do PAN. Eu danço desde criança também, eu sou bailarina, e ali eu participei da abertura do PAN. Depois eu fiz cerimônia da Copa das Confederações, aí veio FIFA na Copa do Mundo em 2014. Eu fui a todos os jogos... a todos os jogos aqui no Rio de Janeiro. Eu fui aos 7, mas aí não mais como bailarina, eu fui como STS, aliás, que era atendimento ao público, e aí eu já fiz uma outra prova da FIFA, passei. Aí depois eu vivi Copa América, eu não trabalhei, mas eu estive lá também. Então, assim, Olimpíada... Eu trabalhei na Olimpíada tanto na cerimônia, dancei na cerimônia, tava ali do lado de Gisele Bündchen, na minha direção, foi ali. E também fui Sport Presentation, que aí eu fiz uma prova que foi já do COB, do comitê. E sabe aquela galera que leva as medalhas na bandeja? Sim. Eu fui ali no Parque Maria Lenk, eu levei pra nado sincronizado, depois, no final, eu levei até pra basquete. Mas eu fui Sport Presentation. Eu falei assim, não, então eu vou ver. Porque eu já estava programando o meu ano. Gente, eu coloquei programa de voluntários da UEFA. Era mais ou menos 1h da manhã. O programa de voluntários da UEFA para a final em Wembley acabava em 11 horas, mais ou menos. Eu fui preencher desesperadamente. Mandei. Ali era para saber histórico. Aí as outras etapas, a gente era aprovado ou não. Eu fui aprovada na primeira etapa, na segunda etapa, e quando veio a terceira etapa, eu falei, não vou ser aprovada. Porque é uma entrevista em inglês. Na Inglaterra, a galera vai fazer uma entrevista comigo, porque eu nunca gostei de estudar inglês. Nunca gostei. Já viajei em mais de 30 países. Google Translator, me virando, The Books on the Table. Falei assim, nunca gostei de estudar inglês. O que eu fiz? Falei assim... Cara, eu dormia fazendo Duolingo. Assim. E eu sabia que era uma prova, eu perguntei pra eles, era um nível intermediário. Porque eu teria que falar, não tem a possibilidade de você passar pela UEFA e de ser aprovada sem saber inglês. Eu pensei, não vou ser aprovada. Gente, eu tive nervoso, dor de barriga no dia aqui da minha entrevista. Passei e estava lá e foi uma coisa assim, surreal. Surreal porque eu realizei um sonho, surreal porque é tudo diferente de tudo que eu já tinha visto aqui. Tudo é mega, o estádio é mega. Eu nunca mais esqueço um restaurante que eu vi, que é um restaurante panorâmico dentro de Wembley. Aquele jogo tinha shake atrás de mim, é outra realidade. Hã? Alguém lá? Não.
Não, eu não quis. Eu fiz muita coisa escrita. Eu optei por fazer escrito e por viver aquele momento. Assim, eu ficava assim, ó, sabe? Uma coisa, eu não acreditava que eu tava vivendo aquilo. Foi um sonho. Faz a pergunta aí. A sensação de estar realizando um sonho de, igual tu falou, de infância, tu sempre quis estar nesse meio esportivo, então, pô, pra você deve ter sido maravilhoso, né? Tá ali, porque tu vê os caras pela televisão, tu tá do lado ali do estádio vendo, então... E parecia muito mentira que eu tava vendo, assim, pra mim a grande final, se tratando de rivalidade de times dessa UEFA Champions League, foi as quartas de finais, que foi o City contra o Real Madrid, né? Então, inclusive ali eu tava torcendo pro City, porque eu queria que o time inglês estivesse na final em Wembley. Mas foi Real Madrid, ótimo também, foi lindo. Mas eu vendo de casa aquelas semifinais ali, eu falava, gente, parece que é mentira que eu vou estar lá. E vem cá, você assistindo lá, o pessoal geralmente fala que na Europa, não na Turquia, a gente sabe que na Turquia o futebol é meio louco, é igual aqui na América do Sul. A galera é meio... Mas aqui, na Inglaterra, o pessoal fala que o pessoal é mais tranquilo, mais calmo na comemoração. Muito mais. Dá até nervoso. Dá vontade de dar um choque. Falar, caraca, tu time foi campeão da UEFA Champions League, filho. Pô, eles colocam aquele cachecol. Rala, Madrid. E a torcida do... Parece robô, né, cara? Eles são muito comportados até demais. E aí a torcida do... Porque foi Real Madrid e Borussia, a torcida do Borussia saindo, ninguém zoando os caras, porque eles perderam. Gente, por favor, vai aprender a torcer. É muito frio. Assim, eles têm que aprender a torcer com a gente. A gente tem que aprender a ter um futebol dentro de campo tão... educada, porque a gente não é educado, gente. Vocês olham pro jogo da Champions League e olham pro Libertadores, a Libertadores é porradaria, é catimba. Só de você ver o público assistindo a partida, todo mundo sentadinho ali do ladinho do campo, assistindo o jogador passando assim na frente dele, correndo, batendo no lateral ali. Só de você ver aquilo ali, você imagina no Brasil. Não, e ninguém xinga, cara. E desculpa, e tem aqui... juiz! Cara, na Europa não tem, ninguém fala. Não. Sério. Muito bom. Mais tranquilo. Vamos voltar pro Brasil. Tá vendo? Como é que passa rapidinho, cara? A gente não chegou nem ao meio do ano. Érica, você tem algum tópico do meio do ano pra dizer que você também preparou um negocinho? O grande tópico do meio do ano foi a final da Champions, foi no dia 1º, né? Logo depois ele emendou com a Eurocopa, que foi um evento absurdamente maravilhoso. A Eurocopa, pra mim, é melhor, assim, se tratando de nível de futebol, a Eurocopa é mais nível ainda do que Copa do Mundo, que você tem os caras da Europa. Então eu vivi a Eurocopa na Europa também, eu parava nos pubs pra assistir, então eu vivi aquilo ali muito de perto. E eu tava torcendo muito pra Inglaterra na final, mas a Espanha chegou ali, né? Derrubou a Inglaterra, derrubou 4 seleções ali grandes. Logo depois a gente teve a Copa América, que aí eu vi... Se você sai de uma Eurocopa e você vê uma Copa América, você acha que é até piada, gente. Meu Deus, é isso que eu vivo. Volta, Érica, pra realidade. Mas graças a Deus que nós, os brasileiros, nós temos a ginga, né? Somos diferenciados, né? E por isso somos pentacampeões. Senão... E porque se fosse só a técnica da Europa, eles iam ser, com certeza, os mega campeões, né? Com certeza. Né? Mas o diferenciado do brasileiro é isso, é essa ginga, né? Por isso, e tá faltando ginga nessa seleção. Por exemplo, o Vini Júnior, por exemplo, tá faltando gingar dentro do time, tem muito mais coisa faltando ainda. Quer falar, Jefferson? Assim, particularmente eu acho que o que falta mesmo na seleção brasileira são os jogadores daqui do Brasil jogarem. Porque quando a gente ganhou a Copa, tinha jogador do Brasil jogando. Quando a gente chegou longe, tinha jogador aqui no Brasil jogando. Agora, infelizmente, vem um cara do nada lá que começou a jogar, deu 2 tapas na Europa. Eu vou perguntar pra ela também. A pergunta que eu faço aqui sempre em seleção brasileira. Tem jogador na seleção brasileira que aparece cair de paraquedas. Né? Não vou nem começar a citar nomes, senão vou citar um monte aqui. Você acha que na seleção há esse esquema de empresário colocar jogador lá justamente para negociar,
Pra vender Pro pra cara Europa. aparecer. Exatamente. Uma vitrine, né? Seleção brasileira. Você acha que tem isso dentro da seleção? Eu sempre pergunto isso pros meus convidados também. Eu acho que sempre tem interesses. Eu acho. Sempre rola, né? Que não é possível, certos jogadores que você... Foi como o Jefferson falou, como ele chegou lá? Como é? O cara tá fazendo o quê aí? De onde ele veio? E assim, uma coisa é você ver um Igor Jesus no Botafogo e ver que teve um departamento de scout que estudou o cara e, caraca, como é que a gente não conhecia esse cara? Exato. Aí a gente fala, como é que a gente não conhecia? A gente bate palmas pro scout. Mas na seleção, né? Por que esse cara tá aí? É o oposto. Exatamente. E tem gente que nem fez carreira no Brasil, né? Já é filho de não sei quem, lá de fora e tal. Aí vem de lá, do nada apareceu um pouquinho esse cara aí. Tem gente que também nem fez carreira na Europa e tá do nada lá. Aí Neida. o cara joga 2 jogos, jogou mal pra caramba, daqui a pouco tu vê ele fala, fulano de tal tá sendo cogitado pra jogar no tal time da Europa. Vamos lá então, vamos continuar. Vamos indo pra reta final já? Então, voltando pro Brasil, Teve né? Copa do Brasil? Isso aí, as finais, É, Copa do a Brasil gente vai e falar final mais. da Libertadores que ficou faltando. Exatamente. Inclusive, né, a gente tem um mesmo time que jogou a final da Copa do Brasil e a final da Libertadores, que quase foi rebaixado. Que poderia ser rebaixado, que foi o Atlético Se o Mineiro. Atlético, e eu até falei isso aqui com o Cleito mais cedo, eu acho que o Atlético Paranaense só caiu porque... Tu lembra, Cleito? Ah, sim. Foi Sim. pesado, isso aí não Olha, sei se tu viu. É um caso que eu tenho que falar que eu não sabia disso. Depois que o Jefferson me falou, eu resolvi dar uma olhada, dei uma procurada em casa. Isso foi hoje, né, Jefferson? Foi. Hoje. Mandei pra ele hoje. O time do Atlético Paranaense, o presidente disse que o Atlético Paranaense não ia cair há 5 rodadas atrás, antes do término, né? Porque eles fizeram um pacto com o Capiroto. Eu falei assim, a gente fala de futebol, mas eu, como evangélico que sou, eu tenho que dizer isso. Quem vai fazer pacto com ele não vai ganhar nada. Exatamente. Eu tenho que dizer isso, cara, porque, assim, aqui a gente fala de Ele futebol. falou isso, eu não vi. Falou. Depois a gente passa até o link também. Eu também não sabia, o Jefferson que me passou. E eu falei assim, como é impossível você usar o mal para tentar acontecer o bem com você. É impossível. Então, presidente do Atlético Paranaense, tá aí a sua resposta. Isso aí. Foi confiar em quem não devia. Exatamente. E o clube e os torcedores que pagaram. Se essa ideia foi sua, tá aí. Vai viver um amargo ano de centenário. Lembra Exatamente, no centenário. É Marcão, aquele fortão do podcast Tricolor? Eu esqueço o nome dele. Ele até falou, você fez pacto com quem não devia, bateu de frente com a gente que é bom, o mal nunca vai vencer o bem. E tem essa piada, né, de pacto, dizem que o Abel e o Palmeiras têm. Dizem que o Real Madrid também. Mas o Real Madrid, ele tem um imã mesmo. Ele tem Real um imã Madrid. pra título. Pô, os caras são bons demais, pelo amor de Deus. Pô, todos os caras são selecionáveis. Pô, um time com os caras todos selecionáveis. Real Madrid! Pode esperar! Ih, rapaz, foi, eu lembro. Mas agora, ó, eu entrevistei o Arthur Jorge no domingo e fui perguntar pra ele, porque o Arthur Jorge, ele, na história, eu fiz uma pesquisa, ele vai ser o primeiro. Caso o Botafogo enfrente o Real Madrid, o que é bem possível, que ele vai passar pelo Pachuca e pelo Al-Ahly, ele vai ser o primeiro técnico a enfrentar o Real Madrid por 2 contextos distintos e grandiosos, que ele era técnico do Braga e ele enfrentou Isso. o Real Madrid na Champions 23-24 e agora pode enfrentar o comando de uma equipe sul-americana. Só que o cara é tão simples, o Arthur Jorge, a entrevista também tá lá no meu Instagram. Aí, que ele falou... Ele não falou dessa possibilidade. Ele falou que ele vai tratar como um jogo normal, mas que ele pensa antes no Pachuca e depois no Al-Ahly. E a gente fala de coisa que só acontece com o Botafogo, né? Tem muita coisa ruim que só acontece com o Botafogo, mas também tem coisa boa. O Botafogo foi o único time, primeiro, né? A ganhar a Libertadores vindo da pré-Libertadores. Sério? Foi Eu um não caso estudei diferente. isso, não. Foi o primeiro que veio da pré e que conseguiu? Isso aí. Foi um caso diferente. E outra coisa também, todo ano, agora é uma coisa até distinta.
todo ano os times vêm forte pra caramba. O Liverpool bateu no Flamengo forte pra caramba. O Real Madrid bateu no Grêmio forte pra caramba. Pô, o City bateu no Fluminense forte pra Agora o Real Madrid falou que vai vir com o time meio reserva por causa do Super... Eles avisaram? Eles Por causa do Super Mundial? Super Mundial. Pô, mas o Super Mundial é em junho. Os jogadores do Real Só que Madrid não. machucado, Vini Júnior mais ou menos, Mbappé Gente, machucou hoje. mas é Real Madrid. Eu sei que tu tá com Rodrigo Mal. esperança. É, você eu tô tem que vendo ter. isso, eu tô vendo isso. Mas é Real Madrid, cara. Real Madrid. Vem com o time reserva, pô. O Real Madrid Força pode os vir, caras, não. pode vir com Júnior, filho, que você tá ferrado, tá lascado. Exatamente. Não tem jeito, não. Vamos, Mas como no futebol a gente pode ter esperança em qualquer circunstância, continue tendo a sua esperança, querido. Eu vivi isso ano passado com o City também. Você lembra do Mazembe com o Internacional? Então, você sabe que pode acontecer tudo, né? Você viu o Mazembe, né? Porque o Botafogo tá disputando. Vai ser 3 taças, né? É a taça agora que vai ser o Derby das Américas, porque o campeão lá da CONCACAF, o campeão daqui, e depois a Challenge Cup, que vai ser o vencedor lá das Arábias com o vencedor da Cada jogo é um troféu agora. Cada lá. jogo é um troféu. Vamos chegar cheio de troféu esse ano, hein? Quando acabar o 2024. E você acha, agora a minha pergunta, você acha que a FIFA ter transformado o Mundial nesse torneio aí, que agora é o Intercontinental, diminui o peso? Se para vocês vai ser Mundial? Porque você sabe que não é Mundial, né? Mundial. Oficialmente não é. Olha, eu Mundial. mesmo como flamenguista, eu acho que pra mim é mundial. É, né? Ainda Mas é mais porque- que tem um jogo a mais pro sul-americano. Tem um jogo a mais. Antigamente eram 2. Agora são 3. Tem né? coisas que só acontecem no Botafogo. Na hora deles irem não é Mundial, Intercontinental. papai, isso, Mas muito pelo bom. menos eles vão pegar o Super Mundial, que Isso pegou aí. a última vaguinha sul-americana. E eu achei bom pra caramba, que isso é ótimo pro Rio de Janeiro, né? Inclusive, eu não entendi. Aliás, vocês sabem que o Rio de Janeiro, em todo o Super Mundial lá, o único estado que vai levar três times do seu estado é o Rio de Janeiro. Exatamente. Eu já me vangloriei por isso, mas não sabia sobre a cidade, né? Mas eu já me vangloriei sobre isso. Eu achei muito bom. Né? Como torcedor aqui, o Botafogo foi campeão da Libertadores. Não machuca nada, não. Entendeu? Muita gente fala, dor de cotovelo, tal, não sei o que mais. Eu, particularmente, torci pro Fluminense ano passado. Eu torci. Eu já ouvi isso de muita gente. Eu tô- Isso Eu aí, tô fora eu não eu acredito. tô fora desse assunto. Vamos terminar, vamos continuar aqui. Vamos lá. Vamos falar do Flamengo, mas especificamente do Gabigol. Despedida. A gente conversou um pouquinho em off ali, né? Conversou um pouquinho, veio pela... Acho que a despedida do Gabigol foi totalmente abafada pelo título do Botafogo, no dia que foi. As pessoas falavam do título de Botafogo. Despedida do Gabigol, olhou só flamenguista que gostava do Gabigol, só essa parte. Você acha que ele vai ficar pelo Brasil? Ele tá... Ontem ele falou no Podpah, né? Eu vi. Ele tá cheio de coisinha. que Ele eu posso é ir pra cheio de qualquer lugar. coisinha, É. né? Foi. Ele se acha maior do que instituição, então esse é o problema. Ele paga muito pela boca dele, né, cara? E o Estevão? Lembrando aí que o Estevão, ele pode enfrentar o Flamengo pelo Chelsea no Super Mundial. Não, olha aqui, eu tô com inclusive, falando acho que não vai dar tempo da gente falar isso tudo, mas eu peguei aqui os jogos. O Flamengo vai enfrentar o Chelsea, o Al-Ahly, E o Esperança? Real Diamonds. Não, o que você falou, o Flamengo é o Esperança da Tunísia. Você Uau. falou o Chelsea e o outro tá Não, certinho. e o Palmeiras vai enfrentar o Inter de Miami, Porto, Al-Ahly. O Fluminense vai enfrentar o Borussia, o Auckland, Monterrey. E o Botafogo vai Agora é o grupo da enfrentar o morte. PSG, Atlético de Madrid, caraca. Se deu bem o Botafogo. Eu tô com as datas aqui também. Mas inclusive, o sul-americano, a gente tinham 6 vagas, né? Aí 4 ficou para Libertadores ganha de 2021, 2022, 23, 24. E os outros foi a Comebol que pegou lá no ranking da Comebol, entrou Boca Juniors e River Plate. Pra mim, né? A Comebol quis puxar a sardinha. Foi mais tradição, né? é Por verdade. tradição, né? Pra dizer os grandes. Érica, a gente sempre faz uma brincadeira aqui. Antes, cadê o Tião? O Tião tá aí? A gente sempre faz uma brincadeira com os nossos convidados aqui. A gente faz a brincadeira de monte seu jogador.
Mas antes... né? Mas primeiro, Tião, dá uma chegadinha aqui. Chega ali, pode sentar ali, Tião. Pode sentar ali. E Cheguei, antes Tião. também... Esse, ó. Ô, Cleiton, tu Oi. ficou sabendo que vai ter um torneio por vice da Libertadores e o vice da Sul-Americana? Não. Que é o Comebol que inventou, né? Não, é o Campeonato Mineiro. Pô. Que zoeira. Tira a concentração. Tião, chega o microfone aí pra frente aí. O Tião, nosso amigo aqui, ele veio dar só um alô. O Tião, futuramente, para o ano que vem, né, você vai vir apresentar um programa comigo, né? Pelo amor de Deus, porque você só veio aqui no último e eu tô te cobrando já há muito tempo, né? Pra fechar com chave de ouro, né? Tô engraçando agora, fechar com chave de ouro. Fechar com chave de O ouro. que você quer dizer aí, Tião? Quer dizer alguma coisa? Não, dizer que eu tô muito feliz de estar aqui, o podcast está bombando. Queria dizer que vocês dois são maestros assim, ó. Que isso, a gente tá aprendendo. A gente tá aprendendo. Jornalista é ela ali, ó. Eu tava até conversando com o técnico lá, que ela é muito boa. Obrigada. sim. Se eu já admirava as mulheres, né, no futebol, no esporte, eu fiquei aqui boquiaberta. Obrigada. As análises dela futebolísticas e esportiva, tá de Obrigada, parabéns, Tião. Tá dando parabéns, banho na parabéns. É porque a gente, além de chamar pra entrevistar, a gente chama também pra aprender, pra absorver. A gente não é Para, bobo, vocês né? sabem muito. A gente não é bobo, né? E, tipo assim, eu sempre, toda a oportunidade que eu tenho, eu tô sempre falando, ó, fala comigo, torcedor. Isso aí, fala comigo, Falando com o pessoal. É o bordão. E agora eu tô sempre lá falando com o pessoal lá, a gente tá lá no Sesc lá, e o pessoal do Sesc é muito, assim, muito esportivo, todos lá. E eu queria mandar um abraço aí pro pessoal do Sesc, que, né, um pessoal bacana. Eu já fui da casa, já. Já foi da casa, né? Então eu queria mandar um abraço lá pro seu Ezequias, pro Gleison, mandar um abraço aí pra turma toda ali. A Ana Clara, que é botafoguense, ela torceu muito e ela tá muito feliz. E eu falo pra você que agora eu vou ter que comprar 2 camisas. Por quê? Porque eu sou flamenguista, né? Eu acho que aqui a maioria, todo mundo aqui é flamenguista. Pior que não. Não. Pior que não. Não é Botafogo, o outro é vascaíno lá fora, o tem produtor, tricolor. Tricolor aí. Então só eu e você? Só eu e você. Não, tem o... Aí tá bem dividido. Tem o Arthur lá Tem o atrás. Ele conta como meio. Tem o Rafael conta como também, meio. Rafael. Também o Rafael também, né? E quer dizer, eu vou ter que dar 2 camisas, uma da Libertadores e a outra do Brasileirão, que a minha esposa, como ela é botafoguense. Um abraço pra Andréia aí também. Isso, André Santos, mandar um abraço pra minha família aí. E dizer pra você que se tiver mais oportunidades, eu sei que... E só te falar um negócio pra você, que as portas que têm se aberto pra ti... Chega mais perto do microfone. Que essas oportunidades não parem aí de te alcançar, que eu sei que isso aí vai ser a tua ascensão, ela não vai parar. O céu vai ser o seu limite. Muito Amém. obrigada. Amém. Tião, fica aí com a gente pra terminar, que a gente já vai muito terminar. obrigada né? mesmo. Entendeu? O céu vai ser o seu limite, entendeu? Eu tava vendo ali, eu falei assim, rapaz, Amém. Ah, parabéns. Que obrigada, show da Xuxa é querido. esse? Muito bom. Amém. Então, recado é dado, você continua que a gente já tá terminando, a gente vai terminar com você aí. Eu vou vou começar a brincadeira com a Erika aqui, que é muito seu jogador, né? Eu vou dizer na característica do jogador e você escolhe um que você acha na melhor, nessa característica, no caso. Posso começar? Pode. É fácil. Pode. Vou começar, a primeira característica, então. Velocidade. Luiz Henrique. Drible. John Kennedy. John Kennedy? Não sei, pensei nisso. Dá tempo de mudar. Vou perguntar de novo. Drible. Igor Jesus. Força. Hulk. Só pra dar uma moralzinha pro cara. Versatilidade. Versatilidade. Tô pensando em alguns. Quer pular, a gente pula e depois a gente volta nela. Não, eu vou colocar versatilidade, eu vou colocar... Quem foi o grande injustiçado esse ano da Bola de Ouro? Nem precisa Vini. dizer. Obediência tática. Jude Bellingham. Pulmão do time.
Messi. O Messi não é o pulmão, é o corpo todo. Finalizador. Neymar. Passe. Ganso. Eu sabia. Essa daí eu já tinha certeza. Um craque. Fred. Tem que ser jogador em atividade? Não. Fica Fred. à vontade. Fred, fique com o seu Fred. E é isso. A brincadeira é essa. E depois O você pessoal vai vai falar ver no assim, corte. olha, ela só puxou o saco pro Fluminense. Não, foi até o Europa. É isso aí. Olha, geralmente as pessoas Só lá passei no, pelo Flamengo, desculpa. geralmente as pessoas lá no corte, elas vão responder se vão concordar ou não. Aí você Mas a opinião é minha. Então, Não, mas isso que é o legal. Isso que é legal. A democracia. É Isso isso aí. que é legal. Jefferson, tem alguma coisa aí? Eu só quero agradecer o pessoal aqui do chat que mandou mensagem. O Marcinho do Mendanha, Solange Maria, o Gustavo. nosso Solange Maria é Gustavo. minha mãe. Aí, manda um abraço pra ela, rapaz. Alô, mamãe. Beijo. Viu? Ah. Haroldo, nosso amigo Haroldo, o Maestro Rubro Negro tá sempre aí com a gente, Josemar, Gustavo, o pessoal aqui sempre mandando mensagem no chat. E agora eu deixo você com as palavras. Eu vou ter que terminar? Poxa, Já tá dando saudade já de terminar. Gente, mas estamos chegando ao fim de mais um podcast, de mais um programa, né? De um ano, né? Graças a Deus esse ano foi totalmente Maravilhoso. completo, com a paz de Deus, com a graça de Deus, né? E dizer a vocês, muito obrigado por estarem aqui com a gente no nosso programa, o pessoal que tem ajudado muito a gente, não só o pessoal que chega no Instagram, chega no YouTube, mas tem muita gente que me encontra na rua, o pessoal do trabalho, da igreja, né, o pessoal que curte a gente, aí tá dando bastante força pra gente e a gente tá cada vez mais caminhando, né, Jefferson? O Jefferson aqui sempre me ajudando. Eu queria dizer que eu sou muito grato mesmo a todos vocês. Claro, primeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas sou muito grato às pessoas que estão sempre com a gente. Assim, a gente vem pra cá fazer o programa e a gente traz todo mundo aqui com a gente. A gente lembra cada palavra, às vezes você conversou com a pessoa em casa, no bairro, no condomínio, na igreja, no trabalho, enfim. E é muito bom estar aqui, espero em 2025 estar aqui também. Jefferson, deixo você também com as últimas palavras, por favor. Quero agradecer a vocês, como o Cleito disse, que está com a gente aqui durante esse ano, tem mandado mensagem, tem seguido a gente nas nossas páginas, nas nossas mídias sociais, tem acessado também o site, a gente vê lá as pesquisas no site, está tendo bastante conteúdo que a gente bota para vocês, o pessoal comenta, o pessoal pede para a gente acrescentar alguma coisa, na medida do possível a gente vai tentando. Quero agradecer também aos patrocinadores, que sem vocês a gente não estaria aqui, vocês estão ajudando muito a gente. Quero agradecer também aos nossos convidados, a Érica, nosso amigo que está aqui agora, todos vocês que estão aqui no estúdio, nosso amigo também, Samuel, Samuca, nosso produtor. Samuca. Cadê o café, Samuel? Não trouxe meu cafezinho hoje, mas quero agradecer a ele, agradecer a todos vocês, continuem com a gente. Ano que vem tem muito mais novidade, muita coisa nova para acontecer. E é maravilhoso estar aqui, compartilhando nosso tempo com vocês e agradecer a Deus também, em primeiro lugar. Sem ele a gente não estaria aqui. Claro, eu vou agradecer de novo ao Tião, né? Espero você aqui em 2025. Espero você aqui na bancada com a gente, fazendo um programinha com a gente aqui. A gente vai bolar um tema. Sim. E você vai estar fazendo um programa com a gente aqui. Vai estar tocando um violão, cantando. E eu queria falar uma coisa pra você. Eu sei que já tá no finalzinho. Pode falar, pode falar. Pode parecer que não. Quer ver? O Arthur... Ele trouxe o neto dele. Vem cá, Arthur. Vem cá, Arthur. Hoje é dia de festa. Confraternização. É, isso aí. Olha só, tudo que às vezes eu tenho dúvida, às vezes no futebol, esse rapaz aqui... Vem cá, Arthur. Vem cá, Arthur. Eu fico parecendo, ele é novinho, 12 anos, mas com a cabeça dele parece que tem... Sabe muito, seu Arthur. Tá com manto. Arthur, sabe muito. Ela tava fazendo as análises aqui, né? Respondendo, e ele tava lá, não, é esse. Ele tava falando, né? Arrasou, Arthur. Se eu soubesse, chamava ele pra vir pra bancada com a gente, pra comentar também. Ó. Vai vir também contigo, vai vir com ele ano que vem. Promissor. Valeu, Arthur. Valeu, gente. E lógico, claro, agradecer a nossa convidada de hoje, a nossa convidada especial, a Érica. Érica, obrigado por ter aceitado o convite. Esse convite foi feito um pouco antes, né? A gente teve foi logo depois da Champions, quando eu cheguei da Inglaterra. Exatamente, aí teve umas coisas que aconteceram, mas
calhou de a gente fechar Verdade. com você e fechar com uma mulher aqui. Deixo você com as últimas palavras, por favor. Muito obrigado. Então, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, agradeço primeiro a Deus, né? Agradeço a vocês. E eu, no domingo, eu falei que eu fiquei emocionada até no final do jogo, porque olhando pro campo, falei assim, cara, eu tenho que agradecer muito a esse esporte, assim, porque eu agradeço ao futebol, porque eu amo, eu já falei os motivos pelos quais eu amo o futebol aqui, mas ele me proporcionou muita coisa, eu tenho certeza que muito mais está por vir, tá tudo nas mãos de Deus, certeza. mas eu falo que Deus me fez uma menina que tem a mania de realizar sonhos, é o vício em realizar sonhos, então quando eu realizei o sonho da final da Champions League, eu pensei assim, eu vou realizar ainda maiores, a minha meta agora é ir para pro Super Mundial vai ser nos Estados Unidos, né? Quero viver uma Copa do Mundo em outro lugar que não seja no Brasil. E é isso. E agradeço ao futebol, agradeço a vocês, agradeço aos meus amigos, a minha família, a Deus. E é isso, gente. Eu quero viver cada vez mais e dar o melhor de mim para minha profissão. E a gente deseja muito sucesso a você. Verdade. E esperamos ver lá no seu Instagram você... Olha eu aqui nos Estados Unidos. Amém. Deixa eu rapidinho. Jefferson, vai falando aí. Isso aí, antes de você ir, o nosso amigo aqui, Cleito, já preparou uma surpresinha pra você. Aqui. Eu não vou estragar a surpresa. Ó, Amei, caneca. Essa é a nossa famosa caneca do... ó, tem um monte Tome aqui sim. espalhado pela mesa. Ó, o pessoal já vê que a gente gosta de caneca. Uou! É pra você. Como dizia o Jô. Amei. Tá faltando um pouquinho Lindo. de café nessas canecas aqui, mas... O cara gosta muito de café. Essa é a nossa caneca pra você guardar. Muito aí obrigada, como amei. lembrança. Esperamos também ver você aqui Uma voltando próxima aqui com a vez, gente com uma próxima certeza. vez. Beleza, contem comigo aqui. Também, e já falo logo, eu falo logo aqui no ar. Falo logo aqui no ar pra ficar gravado, né? Pra ficar gravado. Pra você tá assim, a gente tá precisando de umas informações, a gente já falando sabe, assim, já liga sei. pra Erika, que a Erika deve saber. Conta comigo, sou jornalista. A gente faz uns furos de jornalismo aí. reportagem. E quando for viajar, leva a nossa caneca. Com certeza, pode Viajar levar. pelo mundo. É, né? E é isso, gente. Muito obrigado por tudo. Agradeço a todos vocês e toda a honra seja dada ao nosso Pai. Amém. Muito obrigado, gente. Até 2025. Tchau.